Existe uma frase que ficou muito popular nos últimos anos. Talvez você já tenha ouvido. Talvez você mesmo já tenha dito. Eu sou assim mesmo. À primeira vista, essa frase parece algo positivo. Ela parece transmitir autenticidade. Parece uma afirmação de identidade. Uma forma de dizer ao mundo, eu não finjo ser outra pessoa. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muitas vezes essa frase não é uma afirmação de autenticidade. É uma defesa, uma proteção, um escudo criado para evitar algo muito mais difícil: mudar. Neste vídeo vamos falar sobre um fenômeno silencioso que está crescendo na sociedade: a falsa autenticidade. Um comportamento que parece liberdade, mas muitas vezes é apenas resistência ao crescimento. Vamos refletir sobre por que tantas pessoas confundem autenticidade com imaturidade. Por que a frase "eu sou assim" pode se tornar uma prisão? E como reconhecer quando estamos defendendo nossa essência, ou apenas protegendo nossas próprias limitações? Porque existe uma pergunta importante que quase ninguém faz: você está sendo autêntico ou apenas evitando evoluir? Vivemos em uma época que valoriza muito a ideia de autenticidade. Redes sociais falam disso o tempo todo. Seja autêntico, seja verdadeiro, seja você mesmo. Essa mensagem, em essência, é boa. Durante muito tempo, as pessoas viveram presas a expectativas sociais rígidas. Precisavam esconder sentimentos, precisavam seguir padrões impostos. Buscar autenticidade foi uma reação saudável a isso. Mas como acontece com muitas ideias importantes, quando um conceito se populariza demais, ele começa a ser distorcido. E foi exatamente isso que aconteceu com a autenticidade. Hoje, muitas pessoas passaram a acreditar que ser autêntico significa algo muito diferente do que realmente significa. Elas acreditam que ser autêntico é simplesmente agir exatamente como sentem, não filtrar comportamentos, não refletir sobre as próprias atitudes, não mudar. Como se qualquer tentativa de evolução fosse uma traição à própria identidade. E aqui começa o problema. Porque autenticidade não significa ausência de crescimento. Autenticidade não significa permanecer exatamente como você sempre foi. Na verdade, muitas vezes o crescimento exige justamente o contrário. Exige questionar quem você tem sido. Existe uma frase que aparece em muitas situações: eu sou assim. Ou em uma versão mais forte: eu sou assim mesmo. Essa frase costuma surgir quando alguém recebe algum tipo de crítica ou questionamento. Por exemplo, alguém diz que determinada atitude foi rude. A resposta vem rapidamente: eu sou sincero, eu sou assim. Outra pessoa percebe um comportamento impulsivo. A resposta: eu sou intenso, eu sou assim. Ou alguém aponta um padrão repetitivo de conflitos, e a pessoa responde: quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo. Perceba algo importante. A frase parece uma afirmação de identidade, mas muitas vezes ela funciona como um mecanismo de defesa. Ela encerra qualquer possibilidade de reflexão. Ela cria uma barreira invisível contra qualquer mudança. É como se a pessoa estivesse dizendo: não espere evolução de mim. E isso revela algo curioso, porque a verdadeira autenticidade não precisa se proteger tanto. Quem realmente conhece a si mesmo não tem medo de se observar, não tem medo de perceber falhas, não tem medo de crescer. Outro fenômeno muito comum é a confusão entre autenticidade e impulsividade. Algumas pessoas acreditam que ser autêntico significa agir exatamente no momento em que sentem algo. Se estão irritadas, falam o que vier à mente. Se estão frustradas, descarregam isso nos outros. Se estão incomodadas, reagem sem pensar. E depois justificam: eu sou verdadeiro. Mas existe uma diferença enorme entre verdade e impulso. Ser verdadeiro não significa perder a consciência. Ser verdadeiro não significa abandonar a responsabilidade. Na verdade, maturidade emocional envolve algo muito importante: a capacidade de sentir algo sem se tornar refém daquilo. A emoção aparece, mas ela não governa completamente o comportamento. Quando alguém age sempre impulsivamente e chama isso de autenticidade, algo curioso acontece. Essa pessoa está sendo governada pelas próprias reações. E ser governado pelas próprias reações não é liberdade, é condicionamento. Existe um risco silencioso quando transformamos nossas características em identidade fixa. Quando alguém diz: eu sou assim, essa frase pode congelar o desenvolvimento. Imagine uma pessoa que sempre foi impaciente. Se ela acredita que a impaciência faz parte da sua identidade, ela não tenta trabalhar isso. Imagine alguém que sempre teve dificuldade de ouvir críticas. Se ela acredita que isso é parte da sua essência, não existe motivação para a mudança. A identidade vira uma prisão. Algo curioso acontece aqui.
Porque o que começou como tentativa de liberdade acaba virando uma forma de estagnação. Porque crescimento exige flexibilidade, exige reconhecer que somos mais do que nossos hábitos, mais do que nossos padrões, mais do que nossos comportamentos repetidos. A pessoa que acredita que já sabe quem é, muitas vezes deixa de descobrir quem ainda pode se tornar. Um dos grandes erros na discussão sobre autenticidade é confundir duas coisas diferentes: essência e comportamento. Essência tem a ver com valores, com princípios, com aquilo que realmente importa para você. Já comportamento é a forma como você age. E comportamentos podem mudar. Uma pessoa pode continuar sendo sincera sem ser agressiva. Pode continuar sendo firme sem ser rígida. Pode continuar sendo intensa sem ser impulsiva. A essência permanece, mas o comportamento amadurece. Isso é evolução. Crescer não significa abandonar quem você é. Significa desenvolver uma versão mais consciente de si mesmo. Em muitos casos, a falsa autenticidade esconde algo mais profundo. Medo. Medo de olhar para si mesmo. Medo de perceber padrões. Medo de reconhecer fragilidades. Porque mudança exige coragem, exige admitir que talvez existam partes de nós que ainda precisam evoluir, e isso pode ser desconfortável. Então a mente cria uma solução mais fácil. Ela transforma comportamento em identidade. Assim, qualquer tentativa de mudança parece uma ameaça, e qualquer crítica pode ser rejeitada rapidamente. Mas existe um preço nisso. Quando a identidade vira defesa, o crescimento para. A verdadeira autenticidade é muito mais profunda do que apenas agir espontaneamente. Ela envolve consciência, envolve observação, envolve responsabilidade. Uma pessoa autenticamente madura consegue fazer algo raro. Ela consegue olhar para si mesma com honestidade, sem negar quem é, mas também sem se apegar demais às próprias limitações. Ela entende que identidade não é algo rígido, é algo vivo, algo que se transforma ao longo da vida. Ser autêntico não significa permanecer igual, significa evoluir sem perder a própria essência. Talvez a pergunta mais importante não seja: eu sou autêntico? Talvez a pergunta mais importante seja outra: eu estou disposto a crescer? Porque crescimento exige algo que muitas vezes evitamos: autoobservação, reflexão, humildade. Significa olhar para certas atitudes e perguntar: isso realmente representa quem eu quero ser? Ou isso é apenas um hábito antigo que eu nunca questionei? A autenticidade verdadeira não é um escudo contra a mudança. É justamente o contrário. É o compromisso de continuar se tornando alguém mais consciente, mais responsável, mais inteiro. Talvez a frase "eu sou assim" precise ser substituída por outra, uma frase muito mais poderosa: eu ainda estou me tornando. Porque ninguém é uma obra finalizada. Todos nós estamos em processo. E talvez a forma mais verdadeira de autenticidade seja exatamente essa: continuar evoluindo, sem deixar que o medo transforme nossas limitações em identidade.